Arthur Holly Compton nasceu em Worcester, no estado americano, no dia 10 de setembro de 1892. Filho de um ministro, professor de filosofia, Arthur estudou em sua cidade natal quando jovem e na Universidade de Princeton, onde obteve seu doutorado em 1916. Após obter seu doutorado, se casou com Betty, com quem teria 2 filhos. Nas horas em que não estava com a mente na física, gostava de relaxar jogando jogos, tênis ou em hobbies como fotografia e música. Em Princeton, começou seus estudos sobre a rotação da Terra, mas logo se interessaria pela área em que envolvia os raios-x, mais precisamente no espalhamento desses raios. Estaria sua maior contribuição para a física. De filosofia e reitor do College of Worcester. Ele foi educado no college, graduando-se como bacharel em ciências em 1913. Passou 3 anos em estudos de pós-graduação na Universidade de Princeton. Recebeu seu mestrado em 1914 e seu PhD em 1916. Foi instrutor de física na Universidade de Minnesota. Nessa época, ele assumiu o cargo de engenheiro de pesquisa na Westinghouse Lamp, até 1919, quando estudou na Universidade de Cambridge como membro do Conselho Nacional de Pesquisa. Em 1920, ele foi nomeado professor de física Wyman Crow e chefe do Departamento de Física da Universidade de Washington. Em 1923, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física graças aos experimentos que desenvolveram com o efeito Compton, que vocês vão aprender mais pra frente. E no mesmo ano, ele se mudou para a Universidade de Chicago como professor de física. Compton acabou falecendo no dia 15 de março de 1962, e a causa de sua morte foi uma hemorragia intracerebral. Agora eu vou explicar como Compton descobriu e desenvolveu o efeito Compton. Foi no ano de 1922, durante um de seus experimentos, Compton fez raio-x e incidiu sobre um alvo de grafite. O comprimento de onda incidente que fora medido inicialmente era único. Após a colisão entre raio-x e o alvo, ele verificou o espalhamento dos raios-x. Os raios espalhados foram analisados e Compton notou a presença de raio-x com o mesmo comprimento de onda do que fizera incidir no alvo, e também raio-x com menor comprimento de onda. Os raios emergentes que possuem o mesmo comprimento de onda do incidente é proveniente da interação entre raio-x e elétron do alvo de grafite, no qual o elétron absorve toda a energia transportada pelos raios-x e recua de orbital. Após um intervalo de tempo, o elétron retorna ao orbital em que estava emitindo toda a energia que fora absorvida. Esse efeito ocorre em virtude da natureza do alvo da luz, que neste fenômeno comporta-se como partícula no qual os raios-x recebem a denominação de fótons. A obra do Arthur Holly Compton, que é o efeito Compton, o espalhamento Compton, como muitas pessoas falam. É o espalhamento de um fóton por uma partícula carregada, geralmente um elétron, que resulta em uma diminuição da energia do fóton espalhado, tipicamente na faixa de raio-x ou dos raios gama. Esse efeito ele provoca um aumento do comprimento na onda. O efeito Compton é um efeito diferenciado. Apenas uma parte da energia desse fóton é depositada, é transferida para o elétron. O elétron ele é ejetado e o fóton, por sua vez, tem a sua trajetória desviada. Então, basicamente, o efeito Compton também pode ser conhecido como a radiação espalhada. Por quê? Durante o efeito Compton, parte da energia desse fóton inicial ela é transferida para o elétron. O elétron também é ejetado, porém, esse fóton continua existindo, só que em uma trajetória diferente. Ou seja, o fóton vai ceder parte da sua energia, o elétron vai ser ejetado do átomo e o fóton vai seguir uma outra direção, só que com uma energia menor. Então, o que é que vai acontecer? Vamos dar um exemplo. Digamos que o fóton ele tem 70 keV. Basicamente, se ele vai ceder parte da sua energia, ele vai ceder 50 kV, 50 keV. Então, esse fóton que vai ser espalhado vai sair com uma energia de 20 keV. Basicamente, esse 20 keV não vai ser o suficiente para produzir
outro efeito Compton. Possivelmente, provavelmente, vai ocorrer um efeito fotoelétrico, ou seja, esse fóton foi desviado, dando assim uma possibilidade de ocorrer um novo efeito Compton ou, provavelmente devido à sua energia, um efeito fotoelétrico. Então, qual é a semelhança e a diferença entre um e outro? Vamos lá. As semelhanças. Ambos os efeitos ocorrem entre a interação do fóton com o elétron. Em ambos os efeitos, o elétron, independente de efeito fotoelétrico ou efeito Compton, ele vai ser ejetado do átomo. No efeito fotoelétrico, todo fóton ele vai perder a sua energia, depositando e transferindo assim para o elétron. No efeito Compton, parte da energia desse fóton ela é transferida para o elétron e depois o fóton ele é desviado em outro sentido. E esta é a diferença básica entre o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Uma ótima analogia é um jogo de bilhar. Imagine uma mesa com apenas uma bola branca e a bola 8. Se você acertar a bola branca na bola 8, que estava em repouso, a bola branca irá atingi-la e desviar ou espalhar em algum ângulo. Ele também perderá parte de seu momento inicial e energia cinética. Isso é muito semelhante ao que acontece quando um fóton de raio-x atinge e se espalha por um elétron.